Olá, sou a professora Alexandra, do Colégio Dinâmico, e hoje nós vamos trabalhar relações ecológicas. Fatores ambientais como latitude, longitude, precipitação das chuvas, massas de ar, relevo e tipo de solo influenciam profundamente o ecossistema. Mas as relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos também são resultado de um equilíbrio ecológico. Elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, são chamadas assim relações intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, são as relações interespecíficas. Além deste conceito, elas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Relações harmônicas não causam prejuízos aos envolvidos, sendo essas relações benéficas para todos ou ainda para um dos envolvidos, sem haver prejuízo nem benefício para o outro. Citaremos alguns exemplos. Primeiro exemplo, sociedade. São agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie, organizados de modo cooperativo, com divisão de trabalho, facilitando a sobrevivência do grupo. Como exemplo, a sociedade de gorilas e a sociedade de abelhas. Colônias. As colônias, diferentes da sociedade, são agrupamentos de vários indivíduos da mesma espécie ligados fisicamente entre si. Os integrantes de uma colônia dependem um dos outros para sobreviver, ou seja, a vida para eles é impossível quando isolados do conjunto. No exemplo aqui, tem as colônias e os pinguins. Outro exemplo, comensalismo. No comensalismo, pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. É uma relação ecológica ligada principalmente à necessidade de obtenção de alimentos, que ocorre entre espécies diferentes, como eu já falei, na qual uma delas se beneficia dos restos de alimentos da outra sem prejudicá-la. Um exemplo aqui, o tubarão e a rêmora, onde a rêmora se alimenta dos restos de alimentos do tubarão, e o jacaré e o pássaro palito. O pássaro palito, ele sai tirando os restos de alimentos que ficam nos dentes do jacaré. Mutualismo. É a relação ecológica entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam. Nessa relação, a dependência é entre as espécies envolvidas, ou seja, elas não conseguem sobreviver separadamente. No exemplo, tem as raízes, que se associam a fungos para poder sobreviver, e os líquens, que são fungos associados a algas, onde um associa ao outro. Inquismo é a relação ecológica em que uma espécie, o inquilino, se beneficia obtendo abrigo ou suporte no corpo de outra espécie, mas não o prejudica. No nosso exemplo, temos o paguro, que é o caranguejo, e a anêmona. E o peixe-palhaço e a anêmona. Um vai servir de abrigo para o outro, porém não vai prejudicá-lo. Protocooperação, muito parecida com o inquilinismo. Protocooperação, na relação, também há benefício para as duas espécies envolvidas, porém não existe dependência entre elas. Na protocooperação, um ser vivo coopera com o outro, porém podem viver separadamente. Relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, são aquelas em que um dos indivíduos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um organismo é prejudicado. Exemplos. Um dos exemplos aqui citados é o canibalismo. Ele não tem no seu módulo, por isso tome nota. O canibalismo é quando um ser é capaz de comer parte ou até mesmo todo o corpo de um indivíduo da mesma espécie. Aqui temos dois exemplos. O primeiro exemplo é o louva-a-Deus, onde a fêmea se alimenta do macho após a cópula, e um jacaré se alimentando de um filhote de jacaré. Predatismo é a relação em que o indivíduo se alimenta de partes ou de todo um indivíduo de uma outra espécie.
Quando o indivíduo se alimenta de uma espécie animal, o indivíduo se alimenta é o predador, e o indivíduo que serve de alimento é a presa, como por exemplo aí o tubarão e a foca, e o antílope e a onça. Herbivoria. Herbivoria é quando o indivíduo se alimenta de uma planta, no caso, no nosso exemplo, um panda. Parasitismo é a relação em que o indivíduo de uma espécie, o parasita, se instala no corpo de um indivíduo de outra espécie, o hospedeiro. O parasita retira alimento do corpo do hospedeiro, causando-lhe danos que podem levá-lo à morte, embora esse não seja geralmente o caso. Aqui tem como exemplo o cão, que tem vários parasitas, e do outro lado o piolho, que é um dos parasitas do corpo humano. Competição. A competição é uma relação que pode ser interespecífica ou intraespecífica. Na natureza, os animais, eles competem por posição. Quem vai mandar no grupo, competem por alimento, competem por moradia, mas também pode acontecer entre nós, seres vivos, que competimos por jogos nas Olimpíadas, jogos interregionais, jogos na escola e até mesmo em relação ao trabalho. Exercício. Copie em seu caderno perguntas e respostas. Primeira questão. Cupins são excepcionais devoradores de madeira e tornam-se pragas no meio urbano, ameaçando obras sacras, prédios históricos e etc. Entretanto, eles não conseguiriam esse poder destrutivo sem a presença de protozoários em seus intestinos, que são capazes de digerir a celulose. Letra A. Qual a relação ecológica entre cupins e os protozoários em seus intestinos? Segunda questão. Em comunidades biológicas, os seres vivos mantêm diversas relações entre si. Essas relações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Conceitue-as. Terceira questão. Quando temos organismos da mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um tipo de relação intraespecífica harmônica. Os agrupamentos que se caracterizam por possuírem divisão de trabalho, sistema de classes e indivíduos que apresentam relativa independência e mobilidade, recebem que nome? Qual o nome desta relação intraespecífica e harmônica? Até a próxima aula.